Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao ABBC Talks, nosso encontro sobre as principais tendências aí que impactam no setor financeiro. Meu nome é Raul Moreira, sou diretor técnico da ABBC e conselheiro do Banco Original e PicPay, e o tema do nosso bate-papo hoje é a inteligência artificial generativa. Como para todo mundo, não é mais novidade que a implementação da IA nas pautas estratégicas da maioria das empresas de todo mundo já vem se tornando um tema de alta relevância. Muitas já declararam, inclusive, que já estão iniciando sua adoção, mesmo ainda que de forma paulatina. E, realmente, nós acreditamos que a IA pode trazer aí mudanças significativas para as empresas. Pode oferecer vantagens competitivas, permitir uma maior agilidade e assertividade na análise de dados, modelos preditivos, melhoria da experiência dos clientes, aliás, isso aí tem sido uma ênfase muito grande, dentro de uma série de outras possibilidades que a gente vem verificando. E o setor financeiro não é muito diferente, né? E é por isso que nós vamos tratar aqui dos desafios, e aí focando especificamente nas questões relacionadas às instituições financeiras, para um adequado entendimento sobre a IA generativa e suas possibilidades de uso, de uma forma geral. Mas também nosso objetivo aqui é traçar um olhar bem pragmático e objetivo sobre o assunto, né? Tentando, na verdade, aterrissar e ser bastante focado naquilo que realmente interessa para as instituições financeiras e naquilo que realmente é factível num primeiro momento. E mais do que isso, nós vamos falar um pouco também sobre o mercado, sobre como o mercado financeiro pode se preparar para essa nova onda de transformação. Que as transformações vão ocorrer, nós não temos dúvida. A grande questão é como nos prepararmos e como será essa trajetória. E existe aí uma série de dúvidas sobre a aplicação prática dessa tecnologia no dia a dia, né, no mercado financeiro. E por isso que nós chamamos alguns especialistas no assunto para a gente fazer esse bate-papo. As reflexões que a gente gostaria de fazer, elas buscam desmistificar um pouco a IA generativa, né? Avaliar as possibilidades de uso, falarmos um pouco sobre os desafios que vamos ter que enfrentar para o melhor aproveitamento dessas plataformas, dos investimentos necessários que não são pequenos, né? E, por fim, a gente tratar no futuro das oportunidades que estão na mesa a partir desse olhar pragmático que nós estamos querendo colocar no debate hoje. E é por isso que eu gostaria de apresentar aqui o nosso time, o Matheus Girardi, que é diretor de clientes do Agibank. Boa tarde, Matheus, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Raul, obrigado pelo convite, um prazer aqui estar com os debatedores aqui, com toda essa audiência aí, falando um pouco desse tema, e obrigado pelo termo expert aí, cara. Sabe que esse é um tema... Fico muito lisonjeado, né? Porque a gente ouve muito esse tema de inteligência artificial. Acho que está todo mundo numa etapa ainda bastante de exploração, teste. Então, agradeço o convite aí da BBC. E é um prazer aí estar com vocês todos aqui. Prazer é todo nosso. Também gostaria de apresentar o Jorge Kruger, que é o diretor de Tecnologia de Informação e Inovação do Banrisul, um profissional que tem uma experiência de longas décadas aí no setor. E eu gostaria de agradecer, Jorge, pela sua presença. Sem dúvida, obrigado, Raul. Eu acho que é uma oportunidade ímpar nós estar aqui discutindo com esse time aqui, a teu convite, a convite da BBC, esse tema que está fazendo uma grande revolução, uma diferença muito grande nas nossas discussões aí no dia a dia. Eu acho que cabe, sim, nesse momento, a BBC, aí, comandada por ti, essa discussão de IA generativa. Vamos lá, agradeço aí muito a participação. Legal, é um prazer, Jorge. E, por fim, para complementar o nosso time, chamar o professor Adriano Mussa, que é diretor acadêmico de inteligência artificial, reitor e sócio da Sampo Escola de Negócios. Também é um expert no assunto, de muito renome, e eu queria agradecer também, professor Adriano, pela sua presença. Eu que agradeço, Raul, colegas e toda a audiência. Um privilégio estar aqui debatendo esse tema tão importante aí para esse momento do mercado financeiro. Ótimo. Bom, antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu queria passar algumas informações aqui relevantes, né? Primeiro, que todos os participantes fiquem à vontade para usar o chat,
interagir ao longo de todo o evento, façam as suas perguntas aos convidados ao longo do debate, e aí, no fim da conversa, nós vamos responder todas aquelas questões que foram feitas pelo chat, né? Se, na verdade, não tiver tempo suficiente, obviamente, nós vamos responder posteriormente via e-mail. Lembrando que o debate fica só completo com a participação aí de todo mundo. Exatamente, nós queremos fazer esse bate-bola e fazer esse debate de um tema que está realmente trazendo muitas dúvidas e é um momento muito oportuno a gente discutir. Bom, vamos começar um pouquinho falando sobre essa questão de desmistificar um pouco o que é a IA generativa, né? E feita essa introdução, eu gostaria também de iniciar essa base de discussão, da nossa discussão com o professor Musa, né? Professor Musa, o que é a IA generativa e como que ela poderia se diferenciar de outras inteligências artificiais, até para a gente colocar os nossos ouvintes num contexto de uma visão ampla em relação ao uso dessa tecnologia? Excelente. Então, de forma bem direta, a IA generativa nada mais é algoritmos capazes de gerar, por isso generativa, gerar, conteúdos baseado no que aprenderam com os datasets, com as bases de dados existentes. Vamos pensar assim com a web inteira hoje. Vamos pensar no ChatGPT, o membro mais famoso dessa família aí de IA generativa. O que ele gera? Ele gera textos. Então, ele é o quê? Ele é um preditor de textos, ele é um preditor de palavras, preditor de frases. Ele prediz como? Com base nas palavras que você inseriu na pergunta, né? Então, ele nada mais é do que um preditor. Ah, professor, o que é predição? Predição nada mais é do que previsão, adivinhação, né? Baseada em matemática. Então, um ChatGPT da vida, ele é um modelo matemático capaz de produzir textos longos, coerentes, consistentes, vírgula. Do ponto de vista linguístico, ele produz textos coesos. Ninguém disse que ele é um preditor da verdade, né? Até porque qual é a verdade, né? Então, ele é um preditor de texto, né? E o que ele trouxe? O que a IA generativa é em relação à IA tradicional? Ela gera, né, conteúdo. Toda IA é baseada em predição. IA igual a predição, são sinônimos. Só que no caso da generativa, ela gera conteúdos, isso é uma característica. E eu queria colocar uma outra característica clara. A IA generativa foi a primeira vez que a IA chegou na mão de todos nós. É a primeira vez que a IA está disponível para mim, para você, para todos os associados, para toda a população brasileira e mundial que tiver acesso a um computador e uma internet. Então, isso é muito novo. Isso permitiu com que as pessoas mexessem, entendessem o que é essa inteligência artificial. Mas importante dizer que é apenas um preditor de texto. Ele prediz textos baseado nas perguntas. Perfeito. Isso é um ponto bem relevante aí, porque muita gente acaba entendendo ou achando que existe algo muito maior por trás, em termos de analogia de inteligência capaz muito similar à da humana, e aqui nós estamos falando que exatamente essa IA generativa, na verdade, é um algoritmo preditivo, né? Que vai juntando as palavras e criando algum conceito em linguagem natural, né? Isso é muito importante a gente ter ideia até das limitações dessa ferramenta, uma série de vantagens, obviamente, que tem transformado aí toda a opinião pública a respeito disso. Mas eu queria explorar um pouco mais aí, professor, e também abrir um pouco para os demais convidados em relação às ferramentas disponíveis para o público, mas e quais as mais aplicáveis hoje no setor financeiro? Para o público, a mais conhecida a gente já sabe que é o GPT, tem outras ferramentas que estão ganhando também uma certa relevância, mas especificamente para o setor financeiro, como que vocês veem as principais ferramentas que estariam disponíveis agora, a gente começando a focar mais no nosso ambiente de discussão? Posso começar e passo para os colegas? Por favor. A gente aqui na São Paulo, Raul, a gente decidiu testar uma lista de 300 ferramentas de IA generativa, né? Porque todo dia você recebe um post, não é isso? Com um mapa assim de 300 IA generativas. Nós separamos entre os professores, os especialistas de marketing, testam as ferramentas de marketing, os de finanças testam as de finanças e assim vai.
Das 300, aperta, espreme, 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 sobraram 40 com boa usabilidade, com alguns diferenciais, né? E o que a gente observa é que elas acabam tendo funções muito semelhantes, né? Ou de geração de texto, ou de geração de imagem, né? E as consequências disso, né? Porque a partir do momento que tem texto e tem imagem, muita coisa pode ser feita em conjunto. Mas eu posso, inclusive, compartilhar depois essa lista com os associados, com vocês podem mandar para os associados, porque eu acho que tem uma curadoria muito interessante ali. Uma a uma a gente colocou nota para que serve, como ajuda, etc. Mas eu queria destacar um uso que foi feito pela Microsoft. A Microsoft colocou um ChatGPT dentro do Office 365. Como a gente sabe que mercado financeiro usa muito Excel, usa muito VBA, usa muito tal, eles estão testando, liberaram para 100, agora 200 empresas no mundo, para teste. A gente testou, eles liberaram uma senha para a gente. Está realmente revolucionário, com um poder muito forte de ajudar, né, os usuários de Excel, Word, PowerPoint, etc., a ganhar uma agilidade incrível, que é um chat GPT lá dentro. Então, muda muito a forma de fazer as coisas. Eu não preciso mais fazer um PowerPoint. Eu posso pedir um texto com base num Word, eu peço para ele criar um PowerPoint de 10 slides, no primeiro slide me usa uma imagem assim, me usa uma imagem assado, e ele cria esses slides. A mesma coisa com Excel, a mesma coisa com o que era necessário ser feito em VBA, não precisa mais. É feito com um pedido em linguagem natural. Então, isso é uma das ferramentas que eu mais destaco aí para o mercado financeiro, tentando ser breve e passando a bola aí para os colegas. Por favor, quem é que quer seguir um pouquinho aí a conversa do professor aí? Fiquem à vontade. Raul, é difícil de escapar do ChatGPT, né, e as APIs do OpenAI. Que é chover no molhado, mas ela tem uma inúmera, muitas possibilidades com o ChatGPT, né? Tanto para use case de atendimento, então a gente vem testando, até a pergunta do Danilo aqui, né? A gente tem 2 casos de uso que a gente vem fazendo de maneira ainda incipiente, ainda em piloto, né? Uma delas é um modelo de approach para cross-selling, né? Então, a gente usando as ferramentas do OpenAI para a construção de teste ABC, né? Para fazer abordagem e oferta de venda aos clientes, né? A gente também vem usando alguns modelos também de IA para prevenção, modelo preditivo de churn, né? Então, para acompanhar níveis de engajamento dos clientes. Então, isso também é uma ferramenta que dá possibilidade para a gente, mas isso, eu digo, quem disser que está com um estágio muito avançado em uso de inteligência artificial, geralmente eu digo que não está falando de maneira muito pragmática, você não está falando a verdade, né? A gente Ou não tem uma ideia do todo, né? Ou não tem uma ideia do todo, né? Então, assim, acho que esse é bacana falar isso, né? E aí, no campo de marketing também, a gente vem usando algumas ferramentas como Midjourney, por exemplo, que também acho que é um pouco de caso de uso que o professor comentou, para a construção de criativos, imagem, então isso acelera bastante o tema de construção de criativos, né? E tem algumas outras ferramentas mais no campo do jurídico, da parte, porque a IA ela tem, não na IA generativa, mas a IA ela tem algumas capacidades que ela atua muito bem, né? Classificação, identificação, transformação e texto. Então, quando a gente fala principalmente dos âmbitos de atendimento, de comunicação, de venda, acho que são esferas muito produtivas do uso de IA. E passo também para o Jorge aí comentar um pouco o que eles estão fazendo no Banrisul. Não, mas com certeza, até concordando com o Mussa ali sobre essa questão, vou fazer um pouco de uma relação, tá? Realmente o ChatGPT e a generativa ela entrou na cultura, na sociedade de uma forma muito rápida. Eu faço essa relação com o nosso cenário bancário, quando a gente fala de Open Banking, Open Finance, a gente agora está falando de Drex, de Real Digital, mas o que entrou muito rapidamente foi o Pix, porque todo mundo se agregou ao Pix. E é muito próximo esse processo. Então, é muito de entendimento do ChatGPT e da IA generativa
Vamos fazer um histórico aí de falar de metaverso, NFT. Talvez a população tenha entendido completamente isso, mas a IA generativa, ChatGPT, parece que entrou muito rápido nesse processo. Então, quando se fala dessa questão de desmistificação, inicialmente vamos falar, no meu entendimento, ela não vai afetar as ocupações, vai afetar as tarefas. Nós vamos mudar as tarefas de fazer, porque ela entra de uma forma muito rápida. No caso do banco, aí a resposta até que eu acho que foi o Danilo que perguntou, no caso do Banrisul, é muito importante a gente ter. Então, quando se fala em IA generativa, os projetos que tem ainda são muito incipientes, né? A gente trabalha muito com a IA, né? Nessa cultura de inteligência artificial. E aí tem aquele detalhe que é não adquirir apenas, a gente fala com as empresas, diz, tu tem internet, IA, internet, inteligência artificial? Tenho, mas muitas vezes eu tenho adquirido softwares de mercado, tenho agregados em cima dos meus componentes, mas a cultura interna muitas vezes não se tem. E o que o banco fez foi criar a cultura, desenvolvimento interno de IA em seus projetos, em seus sistemas, muitas vezes agora voltando à questão de crédito, voltando uma série de bases de informações de desenvolvimento de cultura interna para nós dar alavancar para o próximo passo. E é muito importante, porque buscar no mercado, o mercado tem. O mercado está trabalhando fortemente. Aí o próprio professor Musa falou aí de dezenas, talvez centenas de soluções que o mercado está fornecendo em cima disso. Mas, então, desmistificando essa questão, me parece que ela realmente vai transformar o modo que nós trabalhamos, talvez não as ocupações, mas é muito importante que a gente tenha cultura, e essa cultura vai nos levar a fazer não respostas corretas, mas o importante é ter a pergunta correta para esse processo. Mais ou menos isso. Perfeito. Eu acho que essa desmistificação que nós estamos falando é muito importante, né? Faz todo sentido, até para a gente entender como ela está sendo utilizada hoje nas organizações, quais são as primeiras ferramentas, mas eu queria explorar um pouco mais sobre as possibilidades, né? Vamos falar um pouco das possibilidades, depois vamos falar um pouco das dificuldades, né? Para chegar aonde que a gente pode explorar de uma forma mais intensa os investimentos que eu volto a falar, não vão ser pequenos, né? E quando a gente fala de possibilidades, né, eu vejo muito que tem se comentado muito no mercado a questão de modelos preditivos relacionados à questão de concessão de crédito, né, até análise de behavior de clientes, análise de documentos, facilitar muito a experiência de onboard do cliente, facilitar muito a experiência de interação de modelos mais personalizados na disposição de aplicativos móveis, aplicativos, eu acredito que os apps bancários que começarem a usar de forma mais intensa algumas ferramentas de IA, eles podem mudar muito a forma como interage com o usuário, né? Os próprios chats, que isso aí já é conhecidíssimo, mas eu acho que eles vão se sofisticar cada vez mais. Como é que vocês estão vendo essas possibilidades aí, tentando olhar mais para as ferramentas que nós falamos, o que elas podem fazer e o que interessaria efetivamente o sistema financeiro? Quer começar, Matheus? Vamos inverter um pouco aqui? Posso começar sim. Eu vejo que assim, todo mundo está quando olha uma nova tecnologia, né? A gente já passou por várias coisas, né? Falou de IoT, já passou pela época do chatbot, agora está na etapa do IA, né? IA generativa. Em tempos de custo-oportunidade alta, né? Todo mundo pensa como é que traduz isso em máxima eficiência, né? Eficiência financeira aqui, né? Então, todo mundo pensa nos principais casos, que é como que eu reduzo força humana, seja para atender, seja para vender, seja para processar, né? Então, acho que esses são os primeiros casos mais óbvios, né? Então, tá todo mundo com receio, né? Principalmente os times ficam com receio, né? Que a IA vai substituir o humano, mas na prática o que vai substituir o humano é quem não souber usar, humanos que não sabem usar a IA serão substituídos por aqueles que sabem, né? Então, e muito se fala de custo, mas uma grande oportunidade que eu acho que tem, não só no campo financeiro, mas de todas as empresas, é a IA personalizar experiências, né? Então, e a personalização de experiência, a gente ganha eficiência entregando mais qualidade, porque isso mantém o cliente durante muito mais tempo com a gente. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Mas eu destacaria aqui principalmente as capacidades de personalização de atendimento e vendas. Então, os processos de atendimento, como você mencionou, né? Processo de onboarding, acho que a gente está passando por uma transição onde a gente não fica mais limitado a 6 polegadas de um celular, né?
Então, as experiências todas estanque, muito bem desenhadas. A IA te permite ter uma experiência um pouco mais solta, né? E com isso também aprender de maneira mais rápida, né? Receber feedback, entender de maneira mais pragmática sentimento, fricção, e com isso também responder de maneira mais rápida o teu cliente. Então, obviamente, também esses modelos permitem melhores modelos de crédito, acho que também tem possibilidades dentro da modelagem de crédito, acho que é um tema muito importante. Modelagem tanto de cobrança e retenção, né? Acho que tudo que passa por um ambiente de análise de clientes, sentimentos e processamento disso de uma maneira mais eficiente, isso traz benefício na cadeia de valor inteira, quando a gente pensa desde o relacionamento com o cliente até pensando no ciclo de vida dele como um todo, né? Então, eu não posso me furtar de nenhuma etapa, porque eu acho que, de fato, né, a gente está vivendo um período... A IA tem, diferente de outras tecnologias que ficaram muito no buzz, né, do ano, eu tenho percebido muito isso de maneira bottom-up, né? A tecnologia, quando ela é top-down, ela geralmente não funciona. Mas quando a gente percebe diferentes times, diferentes skills utilizando, né? Eu estava conversando com meu time de design, eles estão usando uma ferramenta que permite prototipação muito rápida, acho que era o Builder, alguma coisa, depois eu posso pesquisar para submeter na lista ali que a gente combinou. Eles, para, de alguma maneira, conseguir prototipar de maneira mais veloz. O time do jurídico para melhorar a eficiência de análise de causa civil, por exemplo, né? Quando a gente olha em outras esferas, o marketing usando isso de maneira contumaz, sem ninguém pedir. Acho que esse é o grande padrão de ferramentas ou tecnologias que dão certo, né? Quando o uso começa a acontecer de maneira orgânica, né? Então, as possibilidades são inúmeras, né? Eu vejo com bastante otimismo, porque isso vai gerar mais qualidade para o cliente, obviamente um ambiente também mais competitivo, mas eu também cuido para não deixar todo mundo na ansiedade, né? De, olha, meu Deus, estou de fora. Todo mundo ainda num período muito incipiente, ainda todo mundo ainda testando as possibilidades. Mas antes de passar para o Kruger, antes de passar para você, eu queria dar uma polemizada aqui. E aí eu queria exatamente a sua opinião, dada a sua experiência de muitos anos no sistema financeiro, né? Vocês acreditam que a forma de interação do usuário... Hoje, nós temos aqueles aplicativos bancários, né, que são menus relativamente... Alguns são dinâmicos, mas a maioria são menus estáticos, em que você vai ali e procura a transação que você quer fazer. Então, ele não é um diálogo propriamente dito, não há uma inteligência dialogando com você para tentar identificar seus sentimentos, suas necessidades e tentar buscar a execução daquilo que você está precisando. E aí vem exatamente a minha pergunta. Vocês não acreditam que um grande salto quântico, vamos falar assim, na brincadeira, na relação com os consumidores, vai ser o fato de nós sairmos desse mundo de menus estáticos, de hierárquicos, de transacionais, visão transacional, para uma visão de uma ferramenta de interação que conversa com você o tempo todo, já sabe o que você precisa e realiza as operações financeiras? E aí eu passo a palavra para ele. Raul, e eu acho que o Matheus falou muito bem, eu acho que sim, mas é muito amplo essas conotações. O impacto da IA generativa no setor bancário, ou seja, que o setor está apenas começando. Nós estamos no início de um processo e certamente vai impulsionar uma reinvenção de todas as partes do negócio. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Vai criar oportunidades da inovação, da otimização, da reinvenção total. Mas o que vai levar, nessa primeira fase, para nós chegar nesse modelo dessa interface com o cliente, e o Matheus está certo quando fala em onboard, UX, CX, modelagem de crédito, está certo esse processo. Mas antes disso, existe um passo anterior que ela está provocando dentro das organizações, que é o nível da consciência, da maturidade da própria organização. E aí eu vejo, eventualmente, 4 vetores muito claros em cima disso. Primeiro, quando eu levanto a maturidade na questão de IA generativa, eu tenho que ter a capacitação da própria da organização. Eu tenho que ter políticas estabelecidas para esse processo. Essa política envolve ética, envolve uma série de ações em cima disso, antes de eu entregar qualquer serviço ao meu cliente. Eu tenho que ter uma estrutura organizacional estabelecida para que atenda essas demandas que vão ser geradas pelas áreas de tecnologia, cruzando com as áreas de negócio. E, por fim, lideranças eficientes que atendam esse passo adiante.
Então, é muito amplo o que nós estamos fazendo, nós estamos no início de um processo ainda muito incipiente, a revolução está iniciando e nós vamos chegar num caminho muito abrangente nos próximos passos. Os pontos de adoção que eu certamente vejo, eu enxergo e concordo com o que foi dito, mas enxergo muita redução de custos do próprio desenvolvimento, nós podemos ter uma redução, podemos aumentar a velocidade das entregas, desenvolvimento, testes, documentação de códigos, principalmente uma coisa que nós não falamos e temos que falar, que ela pode nos auxiliar muito, que é a questão da segurança e da privacidade desses dados, dessas informações, essa quantidade de dados nós estamos trazendo para os nossos clientes, né? Então, todos esses processos de gerenciamento de riscos regulatórios. Então, eu acho que o passo inicial está sendo dado, e talvez seja muito amplo a gente conseguir enxergar todo esse movimento nessa etapa dessa questão do IA generativo. Claro, com certeza. Posso Ainda aproveitar e muito fazer um cedo. comentário? Já ia passar exatamente para você, professor. Pode? Legal. Por favor. Eu achei muito bacana, né? Concordo com o que Matheus, Jorge e falaram, e também com a sua provocação, né, em relação a aplicativos. Fazer um comentário rápido em relação às vezes, olhar para outros segmentos analogamente ajuda, né? Só para dar um exemplo real, que o iFood acabou de fazer isso, né? Além do uso dos menus para comprar comida, você pode agora, está em beta ainda, mas pode dialogar. Eu queria um jantar, 6 pessoas, foco em carne vermelha, meu budget é tanto, me dá as opções, né? Então, é um jeito dialogando para a compra de alimento. A Expedia, a agência de viagens, fez a mesma coisa. Então, talvez seja uma oportunidade, sim, né, para algumas áreas do mercado financeiro num curto espaço de tempo. Mas eu queria comentar também um outro caso real, que às vezes a gente olha para fora, para o cliente, mas tem muita oportunidade para dentro, só para mexer também aí com a nossa audiência. Por causa do pós-doutoramento em Colômbia, eu trabalhei há 3 meses com um banco norte-americano, eles só não me deixaram falar o nome deles, né, mas deixaram contar o caso. Eles pegaram a área de RM, né, do corporate, e pensaram o seguinte: boa parte dos RMs perdem muito tempo lendo relatórios financeiros das empresas, participando de apresentações da PMEC, de roadshows, um tempo enorme. O que eles fizeram? Eles conectaram a tecnologia do ChatGPT, isso está pronto, conectaram a tecnologia do ChatGPT e alimentam o ChatGPT, como se fosse interno, com todos esses dados. DFPs das empresas, fatos relevantes, apresentação de resultados, e uma série de outros relatórios. E agora, os RMs, ao invés de ler tudo aquilo e participar de tudo, eles perguntam, né? Pô, a empresa X apresentou o resultado, tem exposição a derivativos? O que eles falaram? No call falaram isso, na nota explicativa falaram isso, na PMEC falaram isso, e falaram alguma coisa em relação a como é que eles cobrem essa exposição? Puta, não, oportunidade para mim aqui, né? Vou lá vender proteção da exposição. Então, é um uso interno relativamente simples, não utilizando dados proprietários, porque estão utilizando informação pública, e eu achei uma sacada interessante, porque eles não estão colocando nenhum dado deles em exposição, em risco, e estão simplesmente facilitando uma área que, em geral, é super cara para os bancos, né? Que é o tempo dos officers ali em relação a essas análises feitas. Só para testemunhar um caso real, apesar de norte-americano, mas super aplicável aí para a realidade brasileira. Muito interessante, professor. E aí, exatamente, eu queria, com base nesse contexto que vocês colocaram, que eu estou entendendo assim, existem algumas aplicações, nós estamos ainda num período ainda muito inicial, realmente exploratório das possibilidades, né? É difícil de você visualizar como é que você vai usar, em situações que você vai usar e que vai fazer sentido utilizar a IA generativa, né? Mas a gente tem uma percepção de que quando a gente começa a explorar essas questões relacionadas a modelos preditivos, análise de crédito, análise de documentos, onboard, relacionamento com os clientes, sofisticação dos chats, dos bots, né? E a possibilidade de você criar um ambiente de melhor interação e conversação com o cliente, realmente isso aí pode trazer mudanças aí significativas na forma como as instituições financeiras vão colocar seus produtos, vão até desenvolver os seus produtos, né? E vão se relacionar com seus clientes. Mas aí, exatamente, eu queria entrar num outro bloco aqui da nossa conversa, que são os desafios para chegar lá, né?
O Krug até colocou um pouco sobre essa questão, dando a entender de que não é uma questão simples, não é uma tecnologia que você vai ali e faz um plug and play, né? Você necessita de uma série de um planejamento muito bem estruturado. Talvez isso, assim como o Open Finance foi, assim como o PIX trouxe mudanças estruturais, assim como a LGPD trouxe algumas mudanças internas relevantes nas companhias, né? Toda essa mudança e evolução da regulamentação que nós tivemos no sistema financeiro nos últimos 10 anos foi algo que trouxe mudanças profundas, né? E dá para citar vários exemplos aqui. Aliás, a nova lei de meios de pagamento está fazendo 10 anos agora, em novembro desse ano, né? Então, foram transformações bem relevantes. E aí, voltando para esse contexto de transformações que isso pode acontecer na indústria financeira, nos bastidores, dentro das organizações, é isso que eu queria chegar, um entendimento, um bate-papo com você sobre qual é o nível de planejamento e foco que realmente vai ser necessário para cada organização, né? Quais seriam os desafios, quais são os elementos que a gente tem que pensar dentro da organização e que deveriam ter foco na dimensão interna de preparação dessa instituição financeira para avançar, independente da forma como ela for utilizar a IA nessas várias possibilidades, qual é o dever de casa? Como é que a gente tem que fazer isso aí? Quer começar, Kruger, já que você deu uma provocadinha ali? Vamos lá, vamos voltar um pouco. Eu acho que segue um pouco o que eu estava falando. Com certeza, tem muitos desafios. Não são gigantescos desafios que envolvem a organização como um todo para dar esse salto em direção a esse mundo da IA generativa. A questão de processos dentro da organização, o desenho de novos processos eficientes, o nível de maturidade que eu tenho que adquirir, a gestão de dados, saber que os dados são dados úteis e realmente dados relevantes que eu necessito, porque eu tenho que fazer uma limpeza muito grande em cima disso. A capacitação das equipes, eu tenho que ter muita capacitação interna para entender, porque uma coisa é usar o chat GPT pura e simplesmente, outra coisa é aplicar soluções de chat GPT ou soluções de IA generativa em cima do próprio negócio. Por exemplo, como é que eu garanto um valor comercial de uma iniciativa baseada em IA generativa? Eu tenho que saber garantir isso. Agora, talvez uma questão muito importante do ponto de vista do sistema computacional que envolve essa questão é a questão que envolve a arquitetura e infraestrutura sistêmica das organizações. Lembrando que nós estamos falando de banco. Banco trata movimentos que vêm, muitos sistemas legados, muitos dos bancos, talvez eu não fale eu vejo daqui a pouco o Matheus vai falar do Agibank, que é um banco muito mais novo, que surgiu, é um banco muito mais digital. Agora, pegando bancos tradicionais, que hoje são digitais, porque todos os bancos são digitais, mas têm legados tradicionais, o redesenho de arquitetura é fundamental para que eu consiga trazer esse mundo para dentro desse universo computacional. Isso não é nada fácil, isso é muito complexo, isso envolve muito conhecimento, muita capacitação, muito objetivo onde quero chegar, muito redesenho de processo e aquilo que eu falei, eventualmente arquitetura e organogramas dentro da própria organização para estabelecer essas regras muito bem definidas. E aí, numa outra questão, num outro cenário, é também aquilo que eu garanto como o valor comercial de algumas iniciativas que eu posso ter, também estabelecido em cima de bases de segurança. A segurança, cada vez que eu dou um passo, ela trata um assunto muito grande, seja a segurança do ponto de vista do meu sistema, seja a segurança para o meu cliente, que eventualmente está representado através dos cyberataques e das fraudes que estão acontecendo por aí. Eu tenho que também garantir esse lado. Então, essa tecnologia ela entra com uma rapidez muito grande, mas eu tenho que ter meu tempo de adaptação e reorganização da minha estrutura toda, do meu processo da empresa, o processo organizacional, para dar esse passo muito efetivo. Lembrando, por fim, há uma questão muito estabelecida de uma política e uma ética bem definida dentro da organização. Muito legal. Matheus, quer complementar aí, por favor? Claro. Acho que um pouco do que o Krug trouxe, né? Acho que primeiro precisa ser resolvido esse dilema do aprendizado onde ele fica, né? Então tem o tema das nuvens, conhecimento público e conhecimento da companhia, né? Da instituição, né? Então acho que esse
conflito quando a gente está somando essas duas capacidades e gerando um conhecimento novo de quem que é a propriedade desse conhecimento, né? Então, acho que esse tem um dilema a ser resolvido, né? Acho que grandes companhias vêm trabalhando muito isso, né? Quando a gente fala com Microsoft, fala com Google, fala com Salesforce, alguns players, as Big Techs vêm tentando tratar esse dilema, mas, obviamente, acho que esse é um tema que tem que ser muito bem clarificado, né? Para que a gente consiga, primeiro, é um tema de propriedade intelectual, né? Segundo, é a definição de caso de uso muito clara, ser diligente com o caso de uso, né? Porque, assim, às vezes a gente está numa etapa anterior, né? A gente precisa selecionar qual é o caso de uso e ver se, de fato, precisa de IA para resolver aquele caso de uso. Às vezes a gente, definição de processo, às vezes a gente está numa etapa de amadurecimento de automação, né? Porque o custo, muitas vezes, computacional é elevado, né? Para você usar IA em qualquer situação. Obviamente, conforme o tempo passar, assim como armazenamento foi ficando barato, no tempo isso também vai ser barateado, né? Mas ainda não é um recurso barato que a gente consegue fazer de maneira em tempo real, né? Que nem já tive discussões aqui de caso. Vamos processar agora 100% de linguagem natural do que acontece na minha central de atendimento, vamos mapear sentimento? Cara, isso custa uma Babilônia para fazer, não é simples, né? Você não consegue, não é um negócio que você consegue fazer de maneira tão pragmática. Você quer analisar alguns cohorts de clientes que foram mais atritados para entender o que, poxa, esse talvez é um caso de uso muito bacana. Outra situação, né, quando a gente pensa muito na IA generativa, a gente pensa muito na capacidade da linguagem natural, pensa muito em cenários, então, de atendimento ou de canais de venda, né? E aqui tem um tema de confiabilidade, né? Então, acho que é um desafio muito grande, né? A gente vê quando, dependendo do estresse que você faz uma ferramenta de IA, treinando isso em hobby mesmo, né? Fazendo isso no próprio ChatGPT, ele entra eventualmente em alucinações. Então, assim, você tem, obviamente, um posicionamento, uma marca, uma série de tópicos que você não vai querer entrar em discussão com o cliente, que dependendo da forma como você trabalhar com um algoritmo de OpenAI, ele vai entrar, ele vai discutir política, vai discutir religião, vai discutir futebol, né? E isso são coisas que a gente tem que ter muita cuidado, porque a gente está trabalhando, obviamente, tem uma imagem a zelar, tem uma marca a zelar, né? Então, eu trataria assim, acho que tem um conflito de dilema de acesso e onde fica o conhecimento, né? Acho que o conflito das nuvens públicas e privadas. Eu acho que tem um segundo ponto, que é a seleção do caso de uso, né? Acho que é muito importante, acho que cuidar qual é a maturidade, o custo disso. Eu acho que tem o tema de marca e cuidado com alucinações, que isso eu acho que é um dilema muito, muito importante, mas, né, dado todos esses desafios, né, isso não é para inibir, eu acho que a gente também, como o mercado financeiro sempre foi vanguarda no desenvolvimento de novas tecnologias e amadurecimento de muitos sistemas, né? A gente tem que expor também os times, incentivar a exposição dos times à ferramenta, que eu acho que isso gera oportunidade de seleção de bons casos de uso, né? Então, eu citaria esses 3 grandes desafios que a gente vem enfrentando e, obviamente, somado com o que o Krug já trouxe, que é desenhos de arquitetura, como que isso realmente vira algo plug and play, não é trivial ainda. Perfeito. Quer complementar, professor? Eu acho que os colegas foram já super completos. Eu só adicionaria a minha visão de mundo lá como professor, né? Eu adicionaria o tema capacitação, que no fundo, tanto o Kruger como o Matheus falaram. Até para selecionar caso de uso, até para ser dirigente, até você precisa disseminar o que é isso. Eu ainda vejo muito romantismo, né, quando o assunto é IA. Né? Desde o C-Level até o estagiário romantizado com o assunto, pressão do conselho para implantar qualquer coisa, então implanta qualquer coisa, que eu não sei o que é, precisam pôr esse IA aí, hein? E às vezes não sabe nem o que é isso. Então, a disseminação desse conhecimento do que é a IA, que a IA generativa é preditiva. Então, se você precisa que essas respostas sejam verdadeiras, você precisa ter capacidade curadora. Ou seja, desenvolver um pouco mais isso em todas as pessoas, né? Quase que de forma uniforme ali, eu acho que é chave no momento que a gente está. É chave, inclusive, para a nação, né? Para a gente não perder mais uma onda tecnológica forte como nação. A gente tem que disseminar esse conhecimento para todo mundo junto, tentar pensar em casos de uso de um jeito mais consciente, lembrando que custa, lembrando que tem propriedade intelectual, dizendo que tem risco de confidencialidade, LGPD, putz, e aí tudo que os colegas falaram. Eu defendo muito a bandeira aí dessa capacitação mais transversal.
Muito bom, exatamente. Eu acho que você falou um detalhe interessante aqui, professor, que é a questão de mais uma janela de oportunidade. O Brasil, pelo menos na ótica do sistema financeiro, é visto como um mercado extremamente moderno, extremamente à frente de vários outros mercados, né? E que possui profissionais de tecnologia extremamente capacitados, aliás, inclusive, eles são disputados no mundo inteiro, né? Nós prepararmos uma geração que esteja também, seja conhecedora de todas as potencialidades do IA, trabalhar fortemente essa questão da capacitação, pode abrir, sim, talvez uma janela de oportunidade para o Brasil, né? De se posicionar melhor no mercado global de tecnologia e realmente começar a trabalhar de forma mais diferenciada. Eu acho que nós falamos aqui pelo menos uns 10 itens internos entre processos, estratégias, arquiteturas, que realmente são pontos muito importantes, que não basta olhar a tecnologia de forma isolada. Eu estou vendo as perguntas aqui, e várias acabam tratando do mesmo tema, no sentido de que o que efetivamente está sendo utilizado hoje, a inteligência artificial. Eu acho que nós já falamos um pouquinho, se vocês quiserem complementar, mas basicamente está sendo utilizado em bots e em alguns processos hoje, né? Em alguns processos internos, mas as possibilidades que a gente já falou também, a gente já estressou aqui bastante sobre as possibilidades futuras, aí, envolvendo crédito, envolvendo onboard, envolvendo relacionamento com os clientes. Agora, tem uma pergunta aqui interessante que a gente não abordou até o presente momento, que é a parte da regulação, né? Está começando a se discutir um aspecto relacionado a regulamentar a inteligência artificial e elencar os pontos de risco mais contundentes e as instituições que utilizarem essas plataformas, estou tentando resumir uma discussão bem longa, tá? As instituições que utilizarem essas ferramentas de IA, elas têm que declarar o risco a respeito disso aí. Isso é uma das propostas que está em voga aí, está sendo discutida sobre possibilidade de regulamentação. Eu queria começar com o professor sobre isso aí, no sentido de entendemos que estamos no momento certo de discutir a regulamentação das ferramentas, do uso das ferramentas de IA e como as empresas são responsáveis em relação à forma de utilização disso aí, dados os riscos operacionais, de relacionamento com o cliente, e uma série de outros riscos a respeito disso. Depois eu passo a palavra rapidamente para os demais. Eu acho essa questão do momento aí, né, que a gente está discutindo no Brasil, lei tramitando para todo lado, comissão técnica para todo lado. Eu vou fazer só uma provocação, né, que na verdade não é minha, foi inspirada no professor Luciano Meire, que falou que ele acha que parar para regular, nesse momento, talvez seja uma das piores práticas que o Brasil poderia adotar. Justamente porque como é que a gente vai legislar sobre algo que a gente não entende, né? E se a gente não entende, está todo mundo tentando entender, imagina o legislativo, né? Imagina que tem outro foco, a classe política que está em outro olhar. Então, talvez a gente possa discutir isso, mas não colocar travas, né, a essa janela de oportunidade, porque, vamos combinar, não adianta a gente querer ser mais realista que o rei nesse momento. Então, eu acho que é importante a regulação, sim, mas eu acho que a gente não pode querer travar processos ou travar desenvolvimentos e travar reflexões a respeito da IA, de casos de uso, por conta de uma legislação que ninguém no planeta sabe como fazer, né? A União Europeia está um pouco mais avançada, mas ainda assim difícil entender o quanto que ela está avançada. Então, assim, eu iria com muita cautela nessa parte da regulação. Acho que a gente tem muitas outras emergências, né, antes disso. Krug, quer falar assim? Quero. Foi bom tu me chamar. Vale a pena ou não vale a pena mexer nesse? Não, eu vou brincar, porque eu fiquei assustado quando o Musa começou a falar, e eu digo, o que ele vai dizer? Mas eu concordo profundamente com o que ele disse, ele falou certíssimo, é o momento muito ruim de querer fazer qualquer ação de cima de tentar normatizar, regular alguma coisa nesse sentido. Como eu disse, o impacto da IA generativa está apenas começando. É uma sociedade que está se adaptando ao novo modelo, é um processo bastante disruptivo dentro do conceito social, não só de tecnologia,
e tentar regular alguma coisa nesse sentido seria um desastre muito grande, porque não vai conseguir fazer coisa alguma. O que ocorre na prática, e que eu entendo, e quando se fala em oportunidades futuras, eu vejo uma coisa é clara para mim: nós vamos ter uma mudança significativa no mercado de trabalho. Isso vai acontecer. Tá? Então, nós vamos ter esse mercado sendo infestado por recursos de pessoas que vão estar entendendo, vão se capacitar para isso, e isso vai ser uma proliferação, quase que um dominó em cima da sociedade de conhecimento. A partir daí, a partir desse momento, então, começa a ter um nível de maturidade social e as empresas ofertando serviços, e aí a gente vai começar a entender que mundo nós estamos trabalhando. O mundo é um novo momento, não tem dúvida disso, nós estamos passando por uma ruptura muito grande do ponto de vista baseado na tecnologia, mas é um ponto de vista social, e que nós vamos ter que aprender, a sociedade vai ter que aprender, as empresas vão ter que aprender a esse próximo passo. Matheus, você acha que é hora agora? Você acha que eu voto com os relatores aí, nada a agregar aí, Raul, porque eu também acho, cara, é muito difícil regular o que você não conhece, então concordo diretamente, não vou chover no molhado aqui, Raul, concordo plenamente. Legal, muito bom. Também, eu particularmente acredito que nós precisamos criar um ambiente um pouco mais maduro, né, sobre a forma de utilização dessas ferramentas, né, e o que elas vão resultar, para a gente exatamente estar mais preparado para uma eventual regulamentação que acabe não sufocando, né, a evolução da tecnologia, né. Aí eu queria, surgiu uma pergunta aqui também que eu achei bastante interessante, aliás, está surgindo várias perguntas muito boas, a questão aí, o desafio ao tempo, né, mas a correlação da possibilidade de uso da inteligência artificial com tudo que está sendo transformado em relação à transformação que a gente está passando pelo Open Finance, né? Vocês acreditam que existe um horizonte no curto prazo da gente já começar a se utilizar dos benefícios do Open Finance casado com o que a gente discutiu aqui em termos de inteligência artificial? E aí eu queria que a gente fosse bem rápido em relação a essas considerações aí para a gente, por causa do nosso tempo, mas eu queria que o Matheus começasse com isso aí, com essa ideia, com essa discussão. Eu entendo que sim, há possibilidade, né? Mas eu não vejo esses temas tão correlacionados, né? Acho que o Open Finance ele gera um ambiente mais competitivo, né? Do ponto de vista de dado e obviamente, quanto mais dados a gente tiver sobre o comportamento do cliente, independente da sua origem, sendo no Open Finance, sendo no uso recorrente dos produtos e serviços, isso pode ser potencializado numa lógica tanto de recomendação, quanto de engajamento, quanto de atendimento, quanto de aquisição de clientes. Obviamente, acho que isso tem espaço, né? Mas eu acho que o Open Finance ainda tem muito chão para desenvolver no Brasil e ainda com modelos atuais, né? Modelos estatísticos atuais, modelos que a gente já conhece, ainda tem muito espaço para a gente crescer, tanto em termos de adoção, compartilhamento, estabilidade do ambiente, enfim, uma série de desafios que eu acho que não necessariamente estão correlacionados. Deixa eu pegar um gancho rapidinho do que o Matheus falou, concordo com ele. Eu acho que o momento, eu não sei qual que é o curto prazo que colocou, Raul, mas na verdade são coisas que ainda não estão ainda sincronizadas e casadas. Lembrando que o Open Finance ele tinha previsto a sua conclusão no ano de 2021, nós estamos em 2023 com a quarta fase ainda não concluída, então tem muita coisa acontecendo. Nós temos que lembrar que está chegando junto nesse universo todo o Real Digital, o Drex, que está previsto para maio do ano que vem, a primeira produção. Nós temos que lembrar que entrou o Pix, e o Pix ainda não evoluiu na sua completude, tem muita coisa acontecendo ainda. Então não adianta a gente infestar todos os nossos clientes, a população como um todo em geral, desse tipo de informação, trabalhando em cima de coisas que a gente realmente talvez não conheça completamente, sem ter concluído bases que nós já iniciamos. Então, tem coisas a serem concluídas antes. Perfeito, perfeito. Quer complementar alguma coisa, professor? Ou podemos seguir? Podemos seguir. Tá ótimo, legal. Uma pergunta também bastante interessante aqui é sobre a questão que está se debatendo muito no sistema financeiro, que é a segurança, né? A questão de fraudes. Eu acho que nós nunca vivemos de uma maneira tão intensa, pelo menos eu não consigo me lembrar, estou há mais de 30 anos no sistema financeiro,
como que essa questão de fraudes, com todas as facilidades, né, que a tecnologia, a digitalização da economia trouxe, e o Brasil virou, parece que o centro do mundo em relação a ataques relacionados principalmente a fraudes da ponta mais fraca, que é a do consumidor, né? O que vocês acham que a IA poderia ajudar nesse sentido, né? De forma pragmática, para tentar combater essas ondas de ataques de fraudes, né? E como que a gente poderia, e se isso faria sentido ser uma das aplicações a serem priorizadas em função do cenário que o Brasil vive em relação a isso. Quer começar, Matheus? Posso começar? Eu acho que toda a tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? E eu digo que as grandes facções criminosas, elas têm gente hoje o furto e o roubo eles não acontecem mais na rua, né? Tem gente tão capacitada quanto as pessoas que estão do lado do bem, estudando formas de fragilizar e obviamente quebrar o sistema, né? Então acho que obviamente isso a gente enxerga dos dois lados. Obviamente a IA é mais um elemento. Algo que a gente tem observado, e isso geralmente isso gera uma capacidade, sem contar nas capacidades, acho mais de cyber mesmo, a possibilidade de desenvolvimento de ferramentas de maneira mais aceleradas, tudo isso que a gente falou que gera de maneira mais fácil para gerar negócios, ele também oportuniza fraudes, né? Mas a IA, principalmente a generativa, que é grande parte desse tema aqui, ele facilita muito o ambiente de fraude no contexto de engenharia social a gente tem um país hoje, uma população muito vulnerável, né? Então, ficou cada vez mais fácil passar de maneira mais estruturada, criar um ambiente competitivo para ludibriar os clientes, para ludibriar, se passar por um cenário de uma instituição financeira, de tentar legitimar um formato de comunicação, né? Então, ele pode conversar com o chat com uma instituição financeira, replicar todo esse modelo num ambiente falso. O Pix acelerou muito a capacidade dos fraudadores ter sucesso nesse ambiente, né? nessa engenharia social. Então, obviamente, eu enxergo que isso alavanca, né? Obviamente, a gente segue sempre com as duas batalhas, né? De gerar negócio e de proteger negócio. E a IA, obviamente, ela potencializa em todas as esferas, assim como potencializa para o negócio, potencializa o negócio dos fraudadores também. Então, eu acho que menos nessa parte de análise cadastral de crédito e muito mais nesse lado de engenharia social, de construção de aplicações, realmente de teste de segurança e cyber. Então, essas coisas, acho que realmente ele para o bem e para o mal. Talvez isso se torne um dos grandes desafios, né, no curto prazo. Você acha, Kruger, que a gente poderia conseguir evitar esses ataques? Há algo a fazer em relação a isso aí? Não, o Matheus foi muito claro. Eu não tenho dúvida que realmente potencializa, né, essa questão, a IA generativa, o ChatGPT, esses modelos todos potencializam, sim, o mal, né, os cyber-ataques, esse mundo do mal, né? Mas eu vejo, por outro lado, que nós também temos que desenvolver capacitação interna, desenvolvimento softwares, aplicações que garantam que esses ataques minimizem esse tipo de ataque. Mas a contrapartida disso é muito importante, nós temos muito claro. O brasileiro, em linhas gerais, ele tem uma adoção muito rápida da tecnologia. Pega um aplicativo novo, um celular novo, é muito rápido com maior entendimento. Por outro lado, não existe a mesma contrapartida na questão de segurança. O brasileiro, em linhas gerais, acha que tudo é seguro e não tem uma preocupação disso. Nós temos que levantar também esse lado do entendimento que o ataque existe. E eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida que os modelos, e eu acabei de falar no passado do que está acontecendo, falei em real digital, estão falando agora de inteligência artificial generativa, e tudo que vem que vem mais adiante por aí, que envolve tecnologia, que envolve modelos de sociais, nós vamos ter que nos adaptar muito rapidamente, implica que nós tenhamos sistemas computacionais mais seguros, aumentos de chaves criptográficas, algoritmos mais seguros, e eu, inclusive, abro o leque dessa discussão, que é uma discussão que envolve tecnologia, que no futuro, não tão longe, vamos estar falando de computação quântica, a computação em nuvem, mas baseada em quântica, mas não para negócio,
mas sim para a criptografia quântica para garantir segurança muito mais ampla nas nossas aplicações. Então, são passos de cultura, de tecnologia, são que as empresas têm que começar a trabalhar e estudar desde agora, porque o mundo não vai ser fácil daqui para frente. Perfeito. Professor, o que nós podemos fazer a respeito disso aí numa visão mais ampla que o senhor tem em relação ao uso de IA? Temos Então, algo a fazer no curto prazo ou é preparar a população mesmo em relação a essa questão? eu acho que é muito preparar a população e entender, acho que temos anos de experiência nessa sala virtual aqui, né, que somados dão décadas, para entender que não só no mercado financeiro, mas em todo lugar, a tecnologia é desenvolvida para o bem e para o mal, né? Enquanto os colegas estavam falando, eu estava lembrando na minha cabeça me veio o filme que estava no cinema agora, o Oppenheimer, né? Eu acho que ele tangibiliza o quanto que uma tecnologia pode ser feita para o bem ou para o mal de um jeito lúdico e incrível. E é isso mesmo, é uma corrida. A gente corre para oferecer serviço cada vez mais com experiência melhor para o cliente, com mais satisfação, com mais velocidade, e ao mesmo tempo tem o pessoal correndo para usar a tecnologia para o mal. E é uma corrida constante nossa no mundo inteiro, em todos os ramos, em todos os segmentos, em todas as indústrias. Somos humanos, né? Então, eu acho que é um desafio constante. Até em algoritmo, a gente cria um algoritmo para falar no meu mundo aqui, para descobrir plágio, aí já cria um outro algoritmo para enganar o descobridor de plágio, aí o outro cria um algoritmo para enganar o enganador, descobridor de plágio. Então, é uma pirâmide esquisitíssima, né? E natural do ser humano. Não tem muito jeito, é uma corrida constante. Adriano, eu estava lendo essa semana, Adriano, todo mundo trabalha para remover fricção na experiência do cliente, né? Os bandidos também. Eles querem... E melhorar a interação com o cliente, né? Por incrível que pareça, né? Perfeito, eu acho que fica aqui um recado de que talvez esse seja um dos grandes desafios, porque o Matheus até colocou no início, a nossa maior fragilidade é a engenharia social. Eu concordo que tem muitas preocupações que o Kruger colocou em relação a toda a infraestrutura tecnológica, a segurança relacionada a essa infraestrutura. Mas hoje, eu acho que uma boa parte dos casos que a gente sofre hoje, ela é decorrente da engenharia social. E a engenharia social ela tem um campo muito fértil a partir do desconhecimento da população. E se nós já temos um desafio gigantesco do desconhecimento da população em interagir com um WhatsApp, com uma central falsa, com um SMS falso, imagine com algoritmos preditivos de inteligência artificial, né? Então, realmente, é um desafio gigantesco. Mas o papo está super bom, realmente, eu acho que a gente isso aqui dá para fazer vários outros ABBC Talks, mas realmente a gente está com o nosso prazo um pouco estourado, e eu queria partir aqui para as considerações finais, queria que o professor começasse com as considerações sobre como é que a gente vê, então, esses desafios, olhando um pouquinho mais para o futuro, rapidamente aí, colocar quais seriam os próximos passos que a gente poderia ter a esse respeito, olhando um pouco o nosso universo de mercado financeiro. Legal. Antes de mais nada, quero agradecer, Raul, pelo convite, agradecer a companhia aí do Kruger, do Matheus, né? Aprendi muito aqui também com vocês. E eu queria pegar uma frase que o Matheus usou em outro contexto para trazer para a minha mensagem final aqui, que a gente tem que usar, a gente tem que aprender, a gente tem que experimentar, né? Seja na pessoa física, seja no ambiente corporativo, meter a mão, entender, não ter medo dessas tecnologias. E acho que para ajudar a não ter medo, né? Eu tenho cada vez mais a confiança de que, olhando dados do Fórum Econômico Mundial, dados do Gartner, dados da própria Febraban, vários dados que a gente olha, eu estou cada vez mais convicto de que baixíssimas são as chances de alguém ser substituído por uma IA. Altíssimas são as chances de alguém ser substituído por alguém que sabe IA melhor do que você, né? Então, eu iria para um âmbito até individual aí. Vai experimentar, vai provar, vai descobrir, vai chegar a conclusões próprias. Não se emocione, né? Não entra na hype de que vai resolver todos os problemas, mas também não entra na hype de isso não vai ser nunca implantado no setor financeiro, porque ele é regulado, porque tem Bacen, porque tem... Eu acho que nem 8 nem 80. Vai experimentar com o máximo de consciência possível e com o máximo de reflexão possível.
Eu acho que essa é a dica individual que eu daria para cada um da nossa audiência aí, porque os próximos passos é muito difícil de prevê-los. Então, esteja preparado, né? Esteja preparado aí e o mais próximo dessas tecnologias possível. Valeu. Excelente, excelente, professor. Muito obrigado aí pela sua participação e colaboração. Krug, o que você imagina aí, falando de uma forma bem resumida, em função do tempo, que nós temos de mais desafios aí no curto prazo aí, né? Desmistificando tudo que a gente falou aqui, né? Procurando desmistificar o uso da IA, mas o que a gente pode focar mais no curto prazo? Não, bem rápido, Matheus, quero agradecer a BBC, ao teu convite dos meus parceiros aí, o Matheus e o Adriano, e quem está nos ouvindo e assistindo também. Mas eu vejo que concordo muito com o professor Adriano Mussa, que realmente a IA generativa veio para ficar. Não tem muita saída para isso. Eu digo que a população, as pessoas têm que realmente também se capacitar, exercitar, se preparar profundamente nisso. E diria uma coisa que eu posso ter uma visão hoje muito clara. Esse modelo vem e vai afetar as tarefas e não as ocupações. Então, se prepare, porque as ocupações estarão aí, as tarefas serão outras. Então, é esse meu recado. Muito bom, Krug, até porque teve algumas perguntas sobre essa questão de o quanto que isso aí afetaria essa parte de empregabilidade, de gestão de recursos humanos, e eu acho que a gente debateu muito bem aqui e todos vocês resumiram muito bem esse desafio. Matheus, o que você acha que a gente tem aí de horizonte aí? Raul, primeiro, também agradecer o convite da BBC, né? Te parabenizar pela condição e mediação, agradecer ao Adriano e o Jorge aí pelo excelente e rico debate, né? É muito difícil prever, né, um futuro, mas eu sou um pouco mais otimista de que a não é apenas uma nova ferramenta, né? Eu acho que a gente está passando por um momento quase tão transformacional quanto foi a internet para o mundo, né? Eu acho que a IA para o mundo está, em termos de poder transformacional, assim como foi a internet para o mundo, como a gente se relacionava, como a gente vivia, consumia, né? E deve transformar de maneira profunda as nossas capacidades. Eu acho que um pouco do que o Krug trouxe, né? Muda muito as nossas tarefas, né? E isso, obviamente, acaba mudando profundamente o consumo, como a gente se relaciona, porque isso, o potencial de escala e qualidade e personalização, né? Isso, com certeza, vai transformar o como a gente experiencia cada um dos produtos e serviços que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, eu já comentei anteriormente os dilemas que eu acredito, né, que a gente precisa resolver antes de se jogar nisso, né? Mas eu acho que a convocação do Adriano para experimentar e procurar e formar opinião, acho que ela é fundamental, né? A gente resolver os dilemas de segurança, resolver os dilemas de propriedade, definição dos casos de uso, isso vai, obviamente, transformar a capacidade de entregar a experiência cada vez mais personalizada, da gente, se tiver que reduzir custo, se a gente tiver que... Porque não adianta reduzir custo de um lado e aumentar na nuvem o custo, né? Só troca o custo de lugar, né? Então, mas a gente está bem otimista, né? Alguns casos de uso que a gente vem testando aqui, efetivamente, tem tido um resultado muito bacana, ganha muita performance, os sêniors ganham muita produtividade, né? Com os casos de uso que a gente vem testando e pilotando. Então, a gente é bem otimista, acho que vai transformar bastante, e, obviamente, né, a gente como um banco jovem, né, tudo que gera, obviamente, oportunidade de transformação e maior competitividade, para a gente é sempre saudável, né? Então, a gente está bem empolgado com isso e foi um prazer aí falar com todos. Muito legal, o prazer é todos nossos. Só tenho a agradecer a você, Matheus, ao Jorge Krug, ao professor Adriano Mussa, e também agradecer a todos vocês, os associados aí da BBC, pela presença. Nós esperamos que esse debate tenha colaborado para apoiar a instituição financeira de vocês de um tema tão relevante, transformacional, mas que a gente precisa colocar os pés no chão e precisa, de uma forma pragmática, entender como adotar essa tecnologia, né? A gravação do ABBC Talks estará disponível nos próximos dias no YouTube, no aplicativo e no próprio site
da BBC. Fiquem atentos aí às redes sociais, a gente sempre pede para vocês darem uma olhada para saber aí os próximos eventos que a associação coloca de temas relevantes e importantes para as instituições financeiras. Um grande abraço e até o nosso próximo BBC Talk. Obrigado, pessoal.